Falamos agora sobre o processo sinodal, nomeadamente a forma como está a ser concretizado nas várias dioceses de Portugal. Temos connosco Fátima Salgueiro, cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Já lá vamos a esse trabalho na Comissão Sinodal Diocesana. Antes gostava de ouvir a sua opinião sobre este plano do Papa até 2028. Qual terá sido o propósito do Papa Francisco, enfim, da Comissão Sinodal no Vaticano, deixando-nos já aqui um programa até 2028, até a Assembleia Eclesial que está convocada? Muito obrigada pelo convite. Eu tenho estado envolvida desde 2021 neste processo. Respondo já à sua pergunta, sim, mas uma das coisas que foi claramente diferente foi esta fase da 16ª Assembleia Geral decorrer em 2 sessões. Isto foi uma surpresa e fez maturar o processo da primeira sessão para a segunda. E eis agora que, no próprio dia 11 de março, em pleno estado de debilidade e internado na clínica, o Papa aprova este percurso de acompanhamento de 3 anos e que irá permitir, mais uma vez, uma maturação e uma recepção deste documento final saído da Assembleia. E, curiosamente, com uma linguagem e estratégia, diria, que nem sempre é muito habitual na Igreja Católica, que é acompanhamento e avaliação da recepção do Sínodo. Normalmente a avaliação, enfim, raramente é realizada, não é? Se calhar todos nós estamos um pouco... mas a avaliação num sentido positivo, não é? Certo, Neste certo. sentido de ver o que é que correu bem. Certamente uma avaliação à luz do espírito e à luz do que nos foi pedido, como aliás toda a vivência deste processo. Eu fui sensível a que o Papa, na introdução, nesta nota introdutória ao documento final, pede explicitamente aos bispos que na visita, preparem a visita ad limina, aquelas visitas que se fazem regularmente, com um relatório final, onde precisamente façam a avaliação, onde digam o que é que efetivamente implementaram na linha deste documento, quais as maiores dificuldades e uma avaliação positiva, isto é, aquilo em que consideram que houve crescimento, que houve recepção positiva, que houve reino a acontecer. Reino a acontecer a partir da recepção deste documento. E uma iniciativa que está em curso, não na Diocese de Lisboa, mas na Diocese de Setúbal, é a realização de encontros em diferentes regiões da Diocese. Um plano que está de facto em curso na Diocese de Setúbal e que antes de nós continuarmos a falar com Fátima Salgueiro, vamos ver essa reportagem de reuniões sobre a recepção do documento final que estão a acontecer na Diocese de Setúbal. Foi em Fátima no mês de janeiro. A Conferência Episcopal Portuguesa promovia o primeiro encontro sinodal nacional no Centro Pastoral Paulo VI. Uma metodologia que recriava a aula sinodal no Vaticano e que a Diocese de Setúbal quis replicar nas suas 6 vigararias. O objetivo foi ir ao encontro das comunidades e ajudar a fomentar este diálogo, a incentivar o diálogo e a provocar para a concretização destes grandes temas que saíram do documento final. No Barreiro foi a Igreja de Santo André a acolher a Assembleia para divulgar o documento final do Sínodo. Os participantes chegavam das diversas paróquias onde desempenham também funções pastorais. Pertencendo, portanto, a uma comunidade e estando também em missão de igreja, mais propriamente nos centros de preparação para o matrimónio, julgo que deveria de responder também um sim a esta missão da sinodalidade, no sentido de me inteirar em que fase, portanto, está este procedimento da nossa igreja, e se puder, portanto, contribuir com aquilo que vou tendo a percepção da minha comunidade e do meu ser enquanto cristã, decidi participar de facto e acho que foi muito produtivo, no sentido em que tive a oportunidade de escutar outros irmãos, portanto, de outras comunidades, de outras paróquias. O método recuperava a experiência de Fátima e dos grupos em diálogo na aula sinodal em Roma. Diversas idades, proveniências e sensibilidades para pôr em marcha o estilo novo de ser igreja. Esta montagem desta forma, desta metodologia,
baseou-se um pouco naquilo que também nós, como Comissão Diocesana, recebemos em Fátima. A apresentação, num primeiro momento, a apresentação do documento final, depois a partilha de algumas ressonâncias dos pontos mais importantes que nos são apresentados pelo documento final e depois, numa segunda fase, será então a prática deste sínodo, como é que em cada comunidade se pode pôr em prática este sínodo, tirar o sínodo deste documento, de um livro, que poderia ficar numa prateleira e colocá-lo em prática numa comunidade. Apresentado nos seus pontos essenciais, o documento final do Sínodo estimulou a partilha e a escuta ativa. Houve receptividade, mas também temos consciência que é um ponto de partida neste desafio de concretização do documento. E as experiências foram muito positivas, foram muito ricas. Sentiu-se que as pessoas tiveram espaço para falar, para rezar, para ouvir o Espírito Santo e para interiorizar aquelas que foram as grandes linhas propostas neste documento final. E o resultado, a avaliação é muito positiva deste esforço que foi ir ao encontro de cada vigararia e desafiar todos que quisessem participar. O desafio e o método têm despertado o interesse nas comunidades e está a consolidar um itinerário que procura incrementar as estruturas locais de diálogo e participação. Aquilo que temos sentido neste tempo, nesta caminhada, foi um pouco aquilo que já sentimos na primeira fase, não é? De facto, há comunidades mais participativas, mais envolvidas, outras nem tanto, mas isto é uma resposta e é o tempo de cada um. Não é? Julgo que este momento, esta partilha de agora, é um momento que vai incentivar a que todas as paróquias possam efetivamente agarrar neste documento, agarrar nesta estratégia e poder avançar e aplicá-lo na sua comunidade. Uns levam um tempo, outros levarão outro tempo. O importante é que se chegue ao foco, ao horizonte, que é tornar uma igreja muito mais o espelho do Evangelho à luz do Espírito Santo. E vai-se também percebendo, por exemplo, quando apresentamos o método de escuta ativa, o método do sínodo, que depois para se transformar num método de conversação espiritual, percebe-se a atenção de como é que é, porque nós começamos por dizer que é para que todos tenham voz, que não fique ninguém de fora, que todos tenham tempo de antena para podermos discernir e chegar a uma decisão coesa em que temos a noção que o Espírito Santo passa por qualquer um e por todos. E por isso vê-se uma atenção quando se está a apresentar, eu de como apresentar, vê-se a atenção de querer perceber como é que é para pôr em prática, mas também se vê depois a dificuldade no decorrer que não temos essa prática. E por isso eu creio que uma das coisas que vai combater a divisão e a divisão nas nossas comunidades locais, que não nos damos voz e ficamos só a ouvir a nós mesmos, eu acho que o método também vai criar conversão. Aquilo que se falava da conversão das relações, eu acho que o método vai, e isso traz uma comunhão muito grande. Acho que isto vai ser mesmo relevante, se enverdarmos por aí. Quem participa sente que é um elemento ativo na construção da Igreja e que a sua opinião e participação são relevantes. É um caminho que deve ser concretizado, deve passar destas simples reuniões e da auscultação das nossas comunidades paroquiais e, de facto, achar algum eixo, algum caminho de orientação para ser concretizado aquilo que é necessário para a nossa Igreja, para caminharmos todos numa abertura a todos, como diz o nosso Papa Francisco, a todos, e ser de facto inclusivo, sermos acolhedores e estarmos em escuta ativa daquilo que se passa no coração de cada ser humano, de forma a integrarmos cada vez mais uma comunidade e uma igreja solidária e fraterna. Isto é um caminho, porque a pessoa, para poder se enquadrar a essas novas realidades, é preciso fazer um caminho, e é caminhando que se chega à mesma meta, e portanto neste caminhar não se deve ter pressa, é preciso sempre ter esse espírito de escuta, esse espírito também de partilha, né? Por essa razão, como várias pessoas dizem mesmo, que
para podermos chegar a uma determinada meta, é preciso também nos munirmos com a Sagrada Escritura, nos unirmos também com os sacramentos que a mesma Igreja oferece. A aposta em curso na Diocese de Setúbal que quer despertar as comunidades para o documento final do Sínodo, um método que surpreende, mas cativa. Vê-se primeiro o desconcerto, sobretudo dos mais novos, quando são separados, porque é-se-lhes dado um número, não é? Que é exatamente como entram juntos, mais novos e mais velhos, quer dizer, entramos como somos todos do grupo de catequistas, pronto, recebem um número diferente e por isso vão, não só da paróquia, já se vão ter que ser desperdigados, digamos assim, ou sementes, talvez lançados em outros grupos, em outras terras, em outros territórios, e vê-se ao momento uma perplexidade. Mas depois vê-se, conforme a primeira ronda e a segunda ronda, vê-se que se estão a ouvir uns aos outros. E isso, a parte de idades diferentes, paróquias diferentes, se isto não é reino, o que é que chamaríamos reino? Depois vêm as ressonâncias, estamos só a falar de ressonâncias, por isso ainda não estamos a falar nem a propor que se fale de assuntos concretos que seria bom para a minha comunidade local. Mas já aqui há a experiência de depois chegarmos às ressonâncias que provêm de gerações diferentes, territórios diferentes, mas todos a perceber que aquela talvez seja a mais relevante. Se isto não é reino, volto a dizer, o que é que será? Eu creio que está aqui uma força muito, muito grande naquilo que a Igreja nos pede, o Papa, mesmo esta história da assinatura do documento final ser do povo de Deus. Eu creio que o que está a acontecer é sermos povo de Deus, todos, desde o Bispo ao miúdo. Para já a avaliação é positiva e este trabalho tem metas definidas. Fomentar a participação a todos os níveis e também a um nível mais formal, o desafio a que se criem ou renovem os conselhos pastorais paroquiais, mas também este desafio que o Dom Américo colocou à nossa Diocese de, ao fim de 11 anos, reativarmos o Conselho Pastoral Diocesano, em que estamos nesta fase a prover que sejam eleitos todos os seus representantes para dia 7 de junho, no Seminário da Amada, podermos então ter esta Assembleia Diocesana Pastoral. A Diocese de Setúbal apostada em transformar o documento final do Sínodo em atitudes de igreja, onde cada um conta na construção da comunidade. Um projeto em curso em Setúbal que temos acompanhado e a que se juntam, acredito, Fátima Selgueiro, muitos outros projetos para esta recepção do documento final, nomeadamente aqui na Diocese de Lisboa, no Patriarcado de Lisboa. Que iniciativas estão a ser concretizadas para trazer o documento até junto às comunidades? Ora bem, aqui na Diocese de Lisboa, e se me permite voltar muito brevemente atrás, logo quando o Papa lançou este processo sinodal, foi criada uma comissão diocesana e das primeiras coisas que fizemos foi criar a figura de coordenador local, que no fundo foi e é, e continua a ser, e por isso falo nisto, o interlocutor junto da Comissão Diocesana e das realidades eclesiais que representam. E, portanto, ao longo de vários anos fizemos formações, continuámos sempre o acompanhamento e agora nesta fase justamente para preparar a recepção do documento final, estamos a fazer duas iniciativas. Uma é a própria Comissão Sinodal está a reunir regularmente e a estudar o documento, a crescer na recepção do documento. E outra, para já nesta fase, é um conjunto de 5 sessões em formato online, abertas a quem se quiser inscrever. A primeira já decorreu. Cada uma destas 5 sessões vai refletir sobre e ajudar a refletir sobre cada uma das partes do documento final. A primeira já decorreu, estiveram online para poder abranger mais pessoas, certo. Estiveram online mais de 150 participantes. E no site do Patriarcado de Lisboa encontram facilmente o link onde se podem registar para depois receber o link online para cada uma das próximas
E uma delas e é onde precisamente neste dia 1 de abril, com Rita Carvalho, não é? Que vai apresentar o segundo capítulo, creio. Exatamente, sobre a conversão das relações. Depois deste primeiro capítulo que foi apresentado pelo padre Tiago Freitas, sobre esta, no coração da sinodalidade, chamados à conversão do coração no espírito. De que forma olha para este plano do Papa de recepção do documento e de implementação, de facto, das conclusões, sejam as assembleias nas dioceses, que o Papa propõe que seja no primeiro semestre de 2027, depois as assembleias das conferências episcopais de todo o país, até a tal Assembleia Eclesial. Há aqui um plano que, se concretizado, tem tudo para correr bem? Espero que sim. O Espírito Santo o permita. Eu há pouco esqueci de dizer que na Diocese de Lisboa iremos, depois desta sequência de sessões online, iremos fazer outra, e será a terceira, Assembleia Diocesana presencial. O que se pretende é, e o Papa é muito claro no documento, é manter viva a chama. O caminho não acabou e, portanto, continuaremos, nós na nossa Diocese, certamente noutras dioceses, e ao longo de 2027, depois a nível diocesano e a nível mais geral, a manter viva a chama e a ser capaz de fazer isto, que é ver com toda a realidade o que fomos capazes de acolher e o que ainda precisa de mais trabalho. E depois haverá a tal Assembleia e, não sei, intuo que dessa Assembleia sairá outro documento. E isto é para o Papa Francisco um tema central. Sem dúvida. E, de facto, um processo que o Papa nunca dá como concluído, não é? Porque é o modo de ser Igreja. Caminharmos juntos. É a sua identidade. Exatamente. No lançamento, enfim, e na convocatória para esta Assembleia Eclesial em 2028, afirma-se que esta fase de implementação não deve ser entendida como uma aplicação de diretrizes, pura e simplesmente. De cima para baixo. De cima para baixo, mas como um processo de recepção. Há acolhimento por parte das comunidades, a partir das comissões diocesanas e pela sua experiência, para que, de facto, este processo esteja sempre permanentemente em curso? É muito bonito porque fala-se de um processo de recepção, mas que tenha atenção às realidades locais. E isto foi uma preocupação desde o início. Sempre concretizando a partilha e o diálogo nas igrejas e em toda a igreja. Indo diretamente ao que me perguntou, pede-se concretamente que se reavivem ou reanimem as tais comissões que foram criadas e que continue o trabalho conjunto com os coordenadores locais e as comunidades locais. Tenho a certeza que aqui em Lisboa, a certeza que a fé e o Espírito Santo me dá e certamente o desejo do Sr. Patriarca, que aqui em Lisboa continuaremos ao ritmo que for possível. É muito bonito ver que ao longo destes 8 anos, ainda agora no primeiro diálogo sobre o sino, estavam muitos dos coordenadores locais que escolhemos lá em 2021. Para que essa primeira fase de escuta, não é? E aconteceu. E, portanto, acredito que ela continuará, acredito que as pessoas e as comunidades foram tocadas. Naturalmente, estamos a viver agora o jubileu e é preciso conciliar as iniciativas, seguramente, mas uma coisa não se para da outra. Sem dúvida, sem dúvida. Por certo que sim, que será um processo em curso, e agradeço também a Fátima Salgueiro ter apresentado aqui no programa Eclésia esse ritmo que está acontecendo no Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigada e continuemos vivos, juntos, a viver na esperança. Por certo que sim. Um processo que vamos continuar a acompanhar a partir de diferentes projetos e iniciativas nas várias comunidades.